Olá, bom dia a todos, né? Muito bom dia a todos neste domingo, 11 de maio de 2025. Quem fala aqui é Afonso Machado, diretamente da rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro Leme, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil. Quem está nas filmagens é o Serginho Machado, nosso irmão mais jovem, 2 anos. Motivo pelo qual estamos aqui, para fazermos uma homenagem ao Ferroviário Atlético Clube Cearense, que é o nosso time de coração, nosso time de coração do nosso pai, da nossa mamãe, Dona Maria do Carmo Machado, que aniversariou exatamente neste dia 3 de maio. Ela que nasceu em 9 de maio de 1933, na cidade de Camusim, a terra do caranguejo, a terra do peixe, a terra das mulheres bonitas, a terra do carnaval. Nossa mamãe, Dona Maria do Carmo Machado, nasceu no dia, exatamente, dia 3 de maio de 1933. E o Ferroviário Atlético Clube Cearense, o time pela qual a mesma sempre torceu, sempre amou. O Ferroviário Atlético Clube Cearense foi fundado 6 dias depois do nascimento da nossa mamãe, ou seja, dia 9 de maio de 1933, pelo então funcionário da Estrada de Ferro, Valdemar Cabral de Caracas. Ele aglutinou, juntou 2 times que tinha na Estrada de Ferro, que era justamente o Mata Pasto e o Jurubeba, e formou o Ferroviário Atlético Clube Cearense. O Ferroviário Atlético Clube Cearense tem 9 títulos de campeão cearense. Tem vários títulos, né? Não só de campeão cearense, mas também foi campeão da Copa Fares Lopes, bicampeão brasileiro da Série D, e conquistou muitos torneios nisso, aqui no estado do Ceará. Enfim, é um time campeão, é um time vencedor, é o time do nosso coração e do coração da nossa mamãe. Vamos lembrar em homenagem à nossa mamãe, à torcida do Ferroviário Atlético Clube, a todas as mães do planeta Terra. Exatamente uma equipe, uma formação campeã do Ferroviário Atlético Clube. Em 1979, o Ferroviário foi campeão em cima do Fortaleza Esporte Clube, vencendo o mesmo por 3-0, com Cícero Capacete no gol, Jorge Luiz, pernambucano, na lateral direita, no miolo de zaga, Arimateia e Lúcio Sabiá, e na lateral esquerda, o paranaense Ricardo Fogueira. No meio campo, nada mais e nada menos que Celso Gavião, Jacinto Eterno. E no ataque, o ponta-direita amazonense Raulino, o piauiense, artilheiro do Campeonato Cearense de 79, campeão pelo Ferroviário, Paulo César Papagaio, aquele que falava fino, mas jogava um finíssimo futebol. E na ponta esquerda, Babazinho, oriundo das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube, assim como Jacinto, o camisa 8 do Ferroviário, e a dupla de zaga Arimateia e Lúcio Sabiá, todos oriundos das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube, né? Formados pelo mesmo Ferroviário, que formou vários e grandes jogadores, não só aqui para ser campeão cearense, não só aqui para o futebol cearense, mas para o futebol brasileiro e do mundo, como Yarley, que jogou e foi campeão do mundo, bicampeão do mundo, jogando uma vez pelo Boca Juniors, da Argentina, e outra vez pelo Internacional de Porto Alegre, né? Com um jogador como Jardel, Mário Jardel, quem não conhece, que jogou, foi campeão pelo Vasco da Gama, pelo Grêmio de Porto Alegre, se destacou no Porto de Portugal e também na seleção brasileira. Jogador oriundo das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube, filho do seu César, e também tantos outros como Mirandinha, que jogou Corinthians, jogou Palmeiras, jogou no Botafogo do Rio, jogou na seleção brasileira, foi o primeiro jogador brasileiro a jogar na Inglaterra. Mirandinha, o Nasa, lateral direito, que jogou no Vasco da Gama do Rio de Janeiro, e tantos outros craques. Celso Gavião foi revelado pelo Ferroviário aqui, que jogou quase todos os grandes clubes do Brasil, e jogou também no Porto de Portugal, foi campeão do mundo pelo Porto de Portugal e pentacampeão português pelo Porto de Portugal, escolhido o melhor zagueiro do mundo. Então, se formos falar aqui, Klemer, o goleiro do Ferroviário, que o Ferroviário revelou, jogou no Flamengo do Rio, jogou no Internacional de Porto Alegre, enfim. Se nós formos falar aqui, hoje temos o Eric Pulga em atividade no Bahia, né, que foi revelado aqui pelo Ferroviário Atlético Clube,
que está brilhando aí, fez gols pela Libertadores das Américas, fez um gol sensacional, né? E vem fazendo muitos gols aí pelo Bahia e enchendo os olhos dos torcedores, não só do Brasil, mas do mundo. Enfim, se formos falar aqui do Pacuti, que foi considerado o Pelé branco, jogando no Vasco da Gama, jogando também na Espanha, jogou também em Portugal, que tive prazer de conhecer pessoalmente, estar com o mesmo, assim como já estive com o Celso Gavião e tantos outros craques do Ferroviário Atlético Clube, Pacuti, a gente passa o dia inteiro aqui e não termina essa homenagem. Então o Ferroviário Atlético Clube foi campeão em 79, mas vamos já lembrar um time, outro time que foi campeão, outra equipe formada, né? Outra formação do Ferroviário Atlético Clube, campeã cearense. Vamos lembrar da de 1988, vamos? Goleiro Robson, na lateral direita Silmar, no miolo de zaga Juarez Senegal e Arimatea, que não era o Arimatea de 79, que foi formado nas categorias de base do Ferroviário, e sim veio do Icasa, time de Juazeiro do Norte. E na lateral esquerda o craque paulista Marcelo Veiga. E no meio campo nós tínhamos nada mais e nada menos, em 88, que Toninho Barrote, tínhamos Jacinto, mesmo que foi formado nas categorias de base do Ferroviário Atlético Clube, e viria a retornar 9 anos depois para ser campeão novamente. Primeiro Ferroviário tinha sido campeão em 79 e foi campeão em 88. Craque Jacinto, Toninho Barrote, Jacinto e na meia esquerda Alves depois de Djalma Linhares. Fazendo o quarto ano pelo meio campo, o craque paulista Arnaldinho. E lá na frente, Hamilton Rocha, o craque cearense que brilhou no Palmeiras, no Guarani de Campinas, nas boas épocas, excelentes épocas de Santa Cruz de Recife, né? Depois Guina e Mazinho Loyola, oriundo das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube Cearense. Falamos sobre o Ferroviário Atlético Clube Cearense, fizemos uma homenagem pelo seu aniversário, dia 9 de maio, aniversário de fundação, dia 9 de maio de 1933. Vamos registrar aqui o torcedor símbolo do Ferroviário, que foi Zé Limeira. Tivemos Zé Limeira e Jaime, mas Zé Limeira se destacou, teve uma maior notoriedade como torcedor símbolo do Ferroviário. Por quê? Porque era poeta, era escritor, não sabia ler nem escrever, mas ditava e as pessoas escreviam para ele, lançou livros. Zé Limeira, inclusive, eu tive o prazer e a oportunidade de redigir vários textos citados por Zé Limeira. Zé Limeira tinha seus bordões, quando o Ferroviário ia jogar antes ou depois, ele falava, tipo, torcida coral, hoje é pau e muito pau. Torcida coral, ou vai ou racha, ou urubu leva borracha. Torcida coral, do lado do Quiorinho é um ralo, do outro é um esporão de galo. E quem fez o primeiro hino do Ferroviário Atlético Clube Cearense foi o cantor e compositor, o homem da charanga aqui, Valdemar de Caracas. Fez o primeiro hino do Ferroviário que tem muitos hinos, que tem muitas homenagens, né? Mas vamos relembrar um time campeão mais recente do Ferroviário Atlético Clube, só mais um para encerrar essa homenagem, no Dia das Mães, ao Ferroviário, que é aniversário agora, dia 9 de maio, né? Repito, foi fundado em 9 de maio de 1933, por Valdemar Cabral de Caracas. Aí vamos retornar para a nossa mamãe, que aniversariou também nesse mês de maio, nesse mês de maio, a nossa mamãe também aniversariou exatamente dia 3 de maio, ela que nasceu no mesmo ano que o Ferroviário foi fundado, diferença só de 6 dias um para o outro. Ferroviário 9 de maio de 1933, nossa mamãe 3 de maio de 1933, portanto, mamãe é mais velha somente 6 dias do que o Ferroviário Atlético Clube. O Ferroviário foi campeão em 1994, em cima do Ceará, jogando com Roberval no gol, Nasa na lateral direita, meio de zaga Batista e Santos na lateral esquerda, Branco com a camisa 5, Lima Pifó, jogador que viria jogar posteriormente no São Paulo. O Ferroviário colocou no São Paulo nosso presidente paranaense, bicampeão cearense pelo Ferroviário Atlético Clube, colocou mesmo no São Paulo, depois emprestou para o Bolonha da Itália, depois o colocou no Roma da Itália, no Roma. Senhoras e senhores, foi titular e brilhou no Roma da Itália, revelado onde aqui no Ferroviário Atlético Clube Cearense. Pois como dizemos, então vamos repetir de novo. Roberval no gol, na lateral direita Nasa, no meio de zaga Batista, Santos, na lateral esquerda Branco, no meio campo
o grande Lima Pifó, na meia direita o grande jogador Basílio, né? Basílio que jogou muito depois Ricardo Lima, e detalhe, a camisa 10 o grande craque baiano Acácio, sensacional. E o ataque fenomenal, o ataque nordestino, totalmente nordestino, um ataque de craques bem nordestinos. Na ponta direita, o piauiense Batistinha, uma camisa 9 como centroavante, o homem-gol, o rio-grandense do norte, o Potiguar, como queiram, Cícero Ramalho, e na ponta esquerda o cearense, forjado nas categorias de base do Ferroviário Atlético Clube Cearense, Reginaldo, também conhecido como Reginaldo Bodin, ou Reginaldo Cara de Gato, e o treinador, o grande treinador cearense, César Vieira de Moraes. Portanto, está aí a nossa homenagem ao Ferroviário Atlético Clube Cearense. Não obstante, porém, muito embora com tudo, todavia, vamos encerrar com uma homenagem a todas as mães. E dentre de todas as homenagens feitas às mães, que eu tive a oportunidade de observar, que as que mais me chamaram a atenção foi uma feita pelo professor Firmino, que era o dono do Colégio Henrique Heller, aqui no bairro Heller, meu amigo particular, e uma feita por um deficiente visual, um cego, que eu vi esse poema sendo recitado por Luiz Vieira, o grande pernambucano lá de Caruaru, cantor, ator, poeta, compositor, apresentador de programa sensacional. Sou poeta desde criança, fiz mais de 3.000 poesias diversificadas aí para todo tipo de situação, inclusive para as mulheres que amei e para mulheres que conviveram comigo, mas nunca consegui fazer um poema para minha mãe. Mas esse pensamento do professor Firmino e esse poema deste deficiente visual, com certeza, na nossa modesta opinião, vai agradar você que ama a sua mãe, esteja ela já no plano espiritual ou com você ainda aqui no plano material. Então vamos lá, que o nosso cinegrafista já está reclamando porque está meio cansadinho, né? Muito tempo de filmagem. Então vamos lá. O pensamento do professor Firmino foi esse: mãe, palavra de facílima ortografia, mas que contém uma filosofia profunda. E o deficiente visual, o cego lá de Caruaru, poema recitado por Luiz Vieira: não choro a minha cegueira, choro a morte do meu guia, pois quando minha mãe era viva, eu era o cego que via. Valeu, Jesus!